Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Nesta apresentação, nós vamos falar sobre construindo a indústria 4.0, diretrizes para planejamento, projeto e implantação da digitalização na indústria. Vamos primeiro falar sobre o nosso contexto. O objetivo de nós fazermos essa apresentação foi mostrar um método onde nós vemos aplicando isso na indústria e nós gostaríamos de compartilhar com vocês essas ações. Nós estamos dividindo esta questão, que nós estamos chamando de transformação digital, em 4 passos. Especificamente, nós vamos falar da parte 1, a parte 2 e a parte 3, sendo que a parte inicial, que seria o que nós estamos chamando de empoderamento de funcionários, é uma primeira ação que nós temos que tomar para a gente seguir esse caminho da transformação. Nós temos que treinar as pessoas, nós temos que falar para as pessoas da empresa e da indústria sobre o que é digitalização. Então isso nós estamos colocando como primeira parte. Em nossa apresentação, nós estamos tratando de 3 partes. A parte 1, a parte 2 e a parte 3. Sendo que a parte 1 nós vamos falar sobre plano diretor de digitalização, a parte 2 sobre projetos de digitalização e a parte 3 sobre a implantação em si da digitalização, entendendo que isso vai levar à nossa transformação digital. Este vídeo é uma composição das 3 partes que nós estamos colocando e publicando, porém no nosso site vocês vão observar que nós colocamos em 3 partes, porque você pode entrar no site, baixar o paper, baixar a apresentação e ver o vídeo. O vídeo é apenas um recorte das 3 partes que nós fizemos em um texto só. Então, antes de nós começarmos a falar das 3 partes da implantação, não podemos esquecer o tripé da indústria 4.0. O tripé da indústria 4.0 ele é composto de pessoas, processos e tecnologia. Esse é um pensamento muito importante, ele nunca pode sair da mente de quem está trabalhando nessa área de digitalização da seguinte forma: as pessoas, como que as pessoas trabalham na sua planta? Como que elas planejam, operam, fazem manutenção? Como que elas trabalham hoje? Como que elas são treinadas e avaliadas as suas atividades? Isso é importante entender. A aplicação da inteligência artificial levará ao nível de conhecimento desse trabalhador dessa indústria digital, bem como as tecnologias habilitadoras. Então, as pessoas são a primeira parte desse elemento. Depois, como são os processos? Como que eles funcionam na sua indústria atualmente? Como que é o fluxo do planejamento da sua produção? Como que esses processos eles são interconectados? Lembrando que a convergência é o pilar técnico dos processos. As pessoas, uma vez treinadas, elas terão as condições de mudar os processos. São elas que vão mudar de fato. E depois as tecnologias. Quais são as tecnologias usadas no parque industrial? A indústria 3.0 ela trabalha com as variáveis instantâneas e, quando muito, trabalham com o passado. As tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 elas vão permitir com que a gente enxergue o futuro, isto é, nós vamos trabalhar sobre variáveis de tendência. E as pessoas treinadas elas vão entender essas mudanças, vão mudar processos e sim, vão utilizar as tecnologias para que tudo isso aconteça. Então, essa tela é muito importante para vocês entenderem que tudo que a gente pensa em transformação digital está baseado nesses 3 elementos: pessoas, processos e tecnologias. Então, a nossa primeira apresentação desse primeiro item é o plano diretor de digitalização. Vamos chamar isso de primeira fase, isto é, o conjunto de diretrizes para o desenvolvimento de um plano diretor para a digitalização na indústria 4.0. Então, o contexto do plano diretor de digitalização leva em consideração 3 elementos. Lembrando que nós consideramos da seguinte forma: o que ele responde? Onde estou e para onde vou? Então, o primeiro item que nós vamos ver é a maturidade. Depois nós vamos analisar os impactos, depois os novos modelos. Lembrando que a educação é o centro que conecta tudo isso. As pessoas é que vão realmente poder trabalhar com essas ferramentas. Então, o que é maturidade? A maturidade é a técnica que permite, através do quê? De uma avaliação na indústria que você está trabalhando, saber qual que é o status que você está em pessoas, processo e tecnologia, que nós falamos, que você vai permitir criar o quê? Uma trilha. Isto é, um roadmap, para de fato fazer a transformação. Aqui a gente dá um exemplo, né, como que é feito isso. O objetivo nosso não é explicar maturidade aqui, nós temos um vídeo específico para isso.
mas é entender que essas etapas compõem o entendimento de um número de 1 a 5, é uma técnica, nada além disso, aonde você indica onde você está, né, através do levantamento de dados, e aonde você quer chegar. Então, isto é maturidade. O outro item são os impactos. O que são os impactos que a gente tem que analisar baseado na maturidade? É a técnica que permite entender as mudanças na indústria, através do quê? De pesos. Eu coloco pesos nesses impactos que nós vamos fazer. Onde cada iniciativa representa o quê? Uma mudança nessa cadeia de valor do meu processo. Então aqui tem alguns exemplos para vocês verem. Ó, o impacto na produção, a redução de custo, a elevação de segurança. Eu posso o quê? Criar projetos. Como que eu faço isso, tá? Eu vou explicar um pouquinho. Sou eu entender o quê? Quando eu faço a transformação digital, isto impacta lá no meu processo. E de que forma impacta isso? Então eu consigo analisar através de baixo impacto, médio impacto ou alto impacto, criando projetos para isso. E, finalmente, os novos modelos, que está dentro dessa primeira parte. O que esses novos modelos são? É a técnica que vai permitir o quê? Eu, de fato, transformar processos através das pessoas. Qual o objetivo? Eliminar o meio com foco no tempo e no erro. O que eu vou aplicar aí? Tecnologias habilitadoras. A gente já tem um vídeo que fala sobre isso para promover a mudança. Aqui tem um exemplo para vocês verem o que é o impacto desses novos modelos. Então, aqui é um modelo convencional, é uma rotina de operação de envio de material. Então, é composta por essas 9 etapas. E aqui, através de eu ter aplicado um AGV e Machine Learning, que são tecnologias habilitadoras, olha só, eu diminuí de 9 para 6 etapas neste novo, e criando um novo modelo de processo na minha indústria. Isso é importante vocês entenderem. Como fazer? Então aqui estão algumas dicas para vocês como fazer essa primeira fase. Promover o conhecimento da indústria 4.0 a todos os funcionários. Fazendo o quê? Faça workshops. As pessoas têm que entender o que é isso. Faça uma análise de maturidade da sua planta. Entenda onde você está, onde você pode chegar com essa transformação. Isso é uma técnica. Faz um exercício de mudanças e impactos, né? Quer dizer, tem mudanças que vão criar alto impacto na sua cadeia de valor. Entenda essas mudanças de processo e aplique essas tecnologias. Chame sua equipe para criar mudança, criando novos modelos. Quem vai criar os novos modelos são a sua equipe. Novos processos e utilizar tecnologia. Isso vai gerar inovação e pode, inclusive, surpreender o que normalmente acontece. O que entrega? Né? Então, console os resultados dessas atividades. O workshop ele vai facilitar, então, o quê? Que entre todas as conversas sobre a transformação digital e os caminhos. Todos devem participar. O plano diretor, que é essa questão da maturidade, né, é um documento que vai nortear e vai indicar o conjunto de status quantitativos e qualitativos da sua planta, com uma visão da transformação digital. O documento de impacto vai permitir, através de peso, você eleger o quê? Projetos prioritários. Quais são os primeiros projetos que eu vou trabalhar na transformação digital? Com uma visão da produção, de custo, segurança, qualidade, entre outros. Com esses conhecimentos da nova indústria, as pessoas vão se sentir o quê? À vontade, de fato, para trabalhar nessa transformação, através de novos modelos. Dicas gerais dessa primeira fase nossa. Coloque a automação e a transformação digital como estratégica na sua empresa. Crie um departamento para isso, crie um setor, isso é muito importante. As questões de digitalização, elas remetem a níveis estratégicos. Eleja uma equipe para cuidar disso na sua empresa, pessoas, monte uma equipe, isso é fundamental. Contagie todos com as novas possibilidades. De fato, nós estamos transformando a indústria, né? E essa transformação, na verdade, ela é uma jornada. Bom, vamos partir para a segunda fase, então. É aquela fase que nós vimos, então, que agora, uma vez entendendo, então, que eu tenho a primeira parte estudada, que é a maturidade, criando planos diretores, eu passo para a segunda fase. Nós estamos dividindo, isso não é uma obrigatoriedade, é apenas uma sugestão que nós estamos levando para vocês. O que é agora? São os projetos para digitalização. Então, são conjuntos de diretrizes para elaboração de projetos para digitalização na indústria 4.0. Seguindo a mesma linha, agora nós temos, então, a partir disso, o plano de diretor, baseado em, então, o quê? No projeto. Então, baseado nesses projetos, a gente tem uma frase que diz que o valor está no uso e não na aquisição. Então, hoje, com a digitalização, a gente passa a mudar o modelo de como eu aquisito materiais, tecnologias, ativos, para colocar nessa nova indústria. Então, ela é baseada em viabilidade, em priorização e contratos. Lembrando que ainda o centro é a educação, que nós vamos falar depois um pouquinho mais de detalhes. Vamos ver como que acontece isso.
Viabilidade. A fábrica do futuro ela vai ter os seus ativos de produção baseados somente em OPEX. A tendência é que acabe o CAPEX como nós conhecemos, ou CAPEX, como vocês gostariam. A ideia é que não compre mais. Isto é, máquinas e equipamentos vão ser fornecidos em formatos de outsourcing, isto é, terceirização. O aluguel, como resultado final. Aqui eu dou um exemplo bem emblemático, bem simples, que é interessante que vem acontecendo. Então hoje, quando eu quero ar comprimido, o que eu faço? Eu vou e compro um compressor de ar. Ele é composto de um CAPEX mais OPEX. Como que é o futuro? Então eu não compro mais a máquina, eu alugo esta máquina e passo a ter, quando muito, o custo de OPEX. E a empresa ela me cobra pelo ar comprimido que eu vou consumir. Tá? Então são dois modelos. O modelo do OPEX, eu alugo a máquina, e o modelo hoje de outsourcing, eu não alugo nem mais a máquina. A empresa vem e me instala o meu compressor de ar e eu pago apenas pelo ar comprimido que eu vou consumir. Isso é um modelo, isto é uma tendência, é um modelo, é uma tendência que isso vem acontecendo e vai impactar muito a fábrica do futuro. A fábrica do futuro elas vão ser baseadas nessas composições. Talvez uma pergunta, poxa Venturelli, mas já existe todos esses modelos prontos? Não, isto é uma tendência, está em evolução, mas já é uma realidade. Temos que ficar atentos. Outra questão importante sou eu entender como criar priorizações. A partir da lista lá do meu plano diretor, onde eu analisei a partir da minha maturidade, quem sabe das necessidades da própria empresa são seus próprios funcionários. Então nós temos que fazer uma grande reunião, apresentar as propostas de digitalização e através dos estudos de impacto que nós vimos lá na primeira fase, é possível montar o quê? Um roadmap. Isto é, priorizar projetos orientado ao quê? Aumento de produção, redução de custos, elevação de segurança e inovação, ou o que a gente chama também de criação de novos modelos. Então funciona mais ou menos assim a ideia, para vocês entenderem, para poder aplicar aí nos trabalhos de vocês. O mais importante, a priorização, sou eu trabalhar com esse número 1, onde eu tenho benefícios imediatos e elas são de alto impacto na indústria. Depois, a outra fase seria trabalhar com projetos de baixo custo, onde eu tenho o baixo impacto, mas eu tenho benefícios imediatos. E os benefícios futuros, normalmente eles estão colocados lá no roadmap futuro. Isto é, são projetos que estão lá na frente. E aonde eu tenho benefícios futuros, mas de baixo impacto, normalmente eu aguardo e eles não entram na área de priorização. E finalmente o item que fecha essa parte de projetos são os contratos. Então, a partir entendendo que nós caminhamos para modelos de outsourcing, né, de equipamentos. Eu mudo então a forma com que eu contrato esses equipamentos e dispositivos ou ativos da minha empresa. Então, com essa modalidade, né, o ativo, a empresa fornecedora ela pode cobrar pela entrega do serviço, baseado numa chamada de garantia de performance, ou até mesmo controle operacional e de manutenção. Aqui eu dei um exemplo simples que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo. Uma fábrica que pode montar uma coluna de destilação, ela não vende a coluna de destilação mais. Ela implanta na empresa e ela faz um contrato de garantia de performance. Isto é, ela entrega o produto destilado baseado numa disponibilidade e se você entregar na totalidade, você recebe 100% pelo valor locado. Caso não, você pode estabelecer no contrato multas, inclusive por dia, ou por contrato, ou por produção. Isto é, e ela também pode operar o seu próprio sistema. Isso também vem trabalhando como algumas tendências aí. Então, para vocês entenderem, então, um novo pensar nessa indústria da que nós estamos chamando da fábrica digital do futuro. É um pensamento para vocês. Como fazer então? Então aqui apenas são ideias para vocês implantando. Desenvolver fornecedores de ativos de hardware, software e insumos que fornecem o quê? Um formato de serviço. Então tentar buscar agora como serviço, não como compra. Todos têm isso? Não, isso é muito novo, mas isso é uma realidade e é uma tendência da fábrica. Então vamos pensar isso, né? Uma operação de insumos livres de acordo com a sua necessidade. Reúne uma equipe de gestores e responsáveis pela digitalização. Priorize projetos. Veja o que é importante, orientado a projetos sempre de alto impacto, com menor tempo de retorno de investimento. E desenvolva um modelo de viabilidade financeira e econômica, né, capaz de substituir o que? Aquisições de formatos CAPEX e OPEX. Sempre você vai conseguir? Não. Você pode aplicar o modelo CAPEX, como por exemplo TIR, ROI, que são técnicas de viabilidade financeira, mas tenta ter este olhar aí nos modelos de outsourcing. Isso aí é uma grande tendência.
que vai entregar então essa segunda fase, né? Você vai gerar os seus documentos. É o estudo da viabilidade que vai permitir a partir do que? Do projeto do plano diretor que vocês fizeram lá na fase 1, viabilizar projetos em novos formatos, como OPEX, outsourcing, ou nos mesmos formatos convencionais, TIR, ROI ou equivalente que vocês podem usar. Criar uma lista de prioridades com direcionamento dos funcionários e a equipe da empresa. É esperado o quê? Para análise de impacto. As pessoas têm que participar de o que vai impactar no dia a dia delas em relação à digitalização. E o desenvolvimento de novos fornecedores. Isso passa a ser importante na empresa, com um novo olhar, novos modelos de contratos para permitir projetos mais modernos, com orientação de garantir a performance e uso, remetendo a uma nova realidade da fábrica digital. Elas vão ser mais simples, fácil, rápida, flexíveis, enfim. Isso vem caminhando bastante com essas novas tendências. Algumas dicas gerais para vocês, tá? Então, mude a forma de entender essa viabilidade na era digital, onde o serviço é o foco, tá, pessoal? Vamos tentar colocar isso em mente. Vamos priorizar projetos de alto impacto com uma equipe, tá? Que conhece bem a planta, então isso é muito bom, eles têm que fazer parte disso e entender o que faz diferença. E novos formatos de contrato vão permitir o quê? Mais oportunidades, essa é a grande ideia. A empresa ela vai ter mais oportunidades de ganhos com novos formatos, com uma inovação e ganho aos usuários que vão compartilhar, inclusive, os próprios riscos de implantação. Bom, a partir disso, então, eu vou falar para vocês, então, da terceira fase, que nós estamos chamando da implantação em si da digitalização, entendendo que você já passou pelo passo do planejamento, que seria o plano diretor, a segunda fase, que nós estamos entendendo como projetos, e essa terceira seria a implantação em si. Então, com esse conjunto de diretrizes que nós vamos entender um pouco. Da mesma forma, então, nós vamos construir aqui a nossa ideia da seguinte forma, na implantação. Testar, mudar e escalar. Essa é a frase que encaixa muito bem no que é implantar hoje digitalização. Testar, mudar e escalar. Ela está baseada no POC, que eu vou explicar para vocês, que é o teste de conceito, a utilização e a atualização. Mais uma vez, entendendo que a educação é o centro que conecta tudo isto. POC, a prova de conceito. É a primeira coisa que nós temos que pensar quando a gente vai implantar a digitalização. Ele vai responder a pergunta mais simples de todas: será que vai funcionar? Porque digitalização é um contexto complexo de tecnologias, envolvimento de pessoas, sistemas. Então a gente tem que testar. Então é um sistema de digitalização que precisa ser testado numa pequena escala, uma prova de conceito. Essa prática vai permitir o quê? Você descobrir rapidamente erros e atrair o interesse de quem vai usar isso. Tá? Pessoal, isto é real. Isto já é aplicável, isto já é o modus operandi que nós utilizamos já para criar essas digitalizações com alta tecnologia. A próxima fase, que uma vez que funcionou no POC, você vai fazer o quê? Você testou e aprovou, é hora de utilizar. Agora nós vamos implantar para os usuários, vamos treinar eles, fazer a mudança em si do processo. Isto é, se funcionou, você vai mudar o processo, a forma dele trabalhar aos poucos. Você vai criar fluidez, essa é a ideia. Todos vão utilizar. Você vai fazer com que isso um plano escalar a implantação, fase a fase, mudando de forma depois completa todo o processo de trabalho. Então essa é a grande ideia, é o que a gente chama de utilização e escalar a mudança. E finalmente, uma vez testado e funcionando e você escalando, você tem que pensar que isso vai ter que ser atualizado. Nós estamos trabalhando com tecnologias, principalmente que remetem à digitalização. Então a atualização tecnológica ela é uma constante nessa questão da digitalização. A equipe ela precisa ficar sempre acompanhando substituições tecnológicas, atualizações, novos processos e focar em treinamento para obter o quê? O melhor aproveitamento. Nós vamos utilizar aqui uma técnica que é o PDCA, que é bastante conhecido, mas ele é muito eficiente e eficaz e pode ser aplicado naturalmente nesses projetos nossos de implantação de digitalização. Bom, como você vai fazer então toda essa terceira fase, né? Você vai orientar então todas as suas soluções para uma mudança no processo de trabalho. O funcionário ele deve ter uma nova abordagem no que é a interface de produção. Eleja uma tecnologia que permitir isso, monte um protótipo, teste o conceito. Vamos ver se funciona. Funcionando e sendo aprovado, vá mudando a forma de trabalhar, contagie, divulgue a mudança, coloque o operador para participar, eles fazem parte das pessoas. Escale para outras operações equivalentes, faça a mudança completa. Lembre-se, pessoal, são as pessoas, não adianta, não é a tecnologia, são as pessoas.
elas vão permitir a mudança. Faça um planejamento de atualização tecnológica baseado num PDCA, crie o ciclo. Envolva todas as áreas e foque nas pessoas, processos e tecnologia. Compare sempre o investimento com a manutenção e seus impactos nas mudanças do processo. O que vai entregar então? Né? O POC é o teste de conceito, ele vai entregar o quê? Ele deve entregar uma resposta, se funciona ou não. Se não funcionar, descarte logo e parta para outra. Isso aí faz parte do processo. Se funcionar, parta para a implantação. Tenha diversos processos de POC simultâneos. Isso é uma boa prática. Com o POC funcionando, implante o sistema, vá medindo alterações e considere a necessidade de treinamento sempre e atualização. E vai escalando de forma mais rápida e barata. Use o PDCA para atualização constante dos sistemas digitais, bem como manutenção e treinamentos. Crie um plano onde todos possam participar das rodadas de melhoria. Crie rodadas, reuniões sistemáticas, inclusive com os fornecedores de tecnologia. Umas dicas gerais para vocês nessa terceira fase: não tenha medo de tentar uma novidade e errar. Isso faz parte da inovação, mas seja rápido. Escala a mudança, contagiando pessoas, elas fazem parte. Faça com que elas sejam as protagonistas da mudança. Sempre faça melhorias e atualizações. Faça disto uma rotina na pauta das suas atividades. Bom, eu coloquei aqui para vocês uma parte para complementar, focado em pessoas, para vocês entenderem o grau de importância nessas três atividades que nós estamos nos propondo. Então, não existe transformação digital sem a transformação das pessoas. As pessoas que, de fato, elas vão o quê? Pessoas que vão serem transformadas através da educação. As pessoas transformam processos que buscam tecnologia, e a tecnologia viabiliza o pensamento inovador, mas ela é só uma ferramenta. Então, isso é muito importante vocês terem isso em mente. As pessoas na indústria digital, as máquinas assumem funções repetitivas e conhecidas. Então, o conhecimento é ensinar máquinas. As pessoas vão ensinar as máquinas, os sistemas digitais que vão aprender. Os gestores vão tomar decisões baseadas em Big Data. O uso do Data Science vai ser a ferramenta mais convencional que tem para todos os modelos de gestão. E a fábrica e o mercado, elas vão entrar em convergência. Isto é, elas vão ter a capacidade de interpretar padrões e melhores cenários dentro de toda a cadeia de valor. Daí a importância das pessoas entenderem isto. Aqui a gente tem uma proposta de educação. A gente tem que pensar hoje em treinamento em curto prazo, em qualificação em médio prazo e formação em longo prazo. Tá? Os novos modelos de educação baseados em tecnologia seguem algumas premissas. Esse aqui é um modelo proposto, baseado em conhecimento do conceito, o conhecimento do processo que você vai utilizar em si, a prova se funciona, a aplicação em si baseada no processo, e depois você volta para uma pesquisa na totalidade de tudo isso. Então essas pessoas sim, elas vão transformar processo. Né? As pessoas utilizam tecnologia para mudar processo. O foco é o conhecimento das pessoas que trabalham na indústria, que vão promover de fato a transformação digital, onde nós vamos chegar na indústria 4.0. Bom, que treinamento fazer? Quais são as qualificações? Aqui eu estou dando alguns exemplos para vocês ficarem atentos e buscar esses conhecimentos. Né? Então, entendendo que eu tenho 4 pilares de impacto, não só esse, mas esses são de grandes evidências, na área de planejamento, ele vai ser virtualizado, usar desenhos digitais, usar realidade virtual. Na área de qualidade, nós vamos caminhar para o fim da inspeção, você vai usar muito ciência de dados e realidade aumentada. Na manutenção, vai trabalhar com prognóstico, prescrição, vai trabalhar muito com nuvem, IoT e ciência de dados. E na operação e gestão, o operador passa a supervisionar, ele não opera mais. O operador digital, ele vai trabalhar com realidade aumentada e ciência de dados e Big Data. Então tá aí para vocês aí procurarem um pouco em relação a atender essas necessidades da fábrica digital. Queria concluir com vocês que há diversos métodos para promover a transformação digital da indústria. Isso aqui é só uma ideia que eu estou passando para vocês, tá bom? O mais importante é saber que as pessoas é que vão transformar a indústria do futuro. O método de planejamento, projeto e implantação ele é uma proposta para a gente levar a indústria 4.0, trabalho esse que a gente já vem aplicando no mercado e aqui o nosso principal objetivo é compartilhar com vocês. Então tá aí, eu espero poder ter contribuído com vocês. Muita gente me liga, me pergunta, poxa Venturelli, como é que está sendo aplicado, quais são os métodos? Então, o que eu fiz aqui foi apresentar um formato que nós estamos trabalhando, é um formato que está dando certo, que vem ajudando realmente a promover essa transformação, e a gente espera aí, nessa forma de contribuir
e compartilhar com vocês, que vocês também consigam aí trilhar essa jornada nos clientes de vocês, nas empresas de vocês, vocês utilizarem isso no meio acadêmico e, enfim, que seja aí de valia para vocês. Espero poder ter ajudado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.